Bom dia, pessoal! Então, nós vamos dar sequência aqui às nossas aulas sobre origem da vida. Nós vamos hoje com a aula 2. A aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a biogênese e a abiogênese. Hoje, nós vamos falar sobre as hipóteses de Oparin, Haldane e Miller, tá? Nós temos aqui mais duas hipóteses que tentaram explicar a origem do primeiro ser vivo. A primeira hipótese é o criacionismo, que é o que a gente mais conhece. O que fala essa hipótese? Que Deus criou todas as espécies existentes no mundo. E a segunda hipótese é a panspermia. A panspermia diz que as primeiras células vieram através de extraterrestres. Mas como assim extraterrestres? Na verdade, o que eles fizeram? Pegaram os meteoritos fósseis que já tinham caído na Terra e começaram a estudar o interior desses meteoritos. No interior desses meteoritos, eles acharam fósseis de bactérias semelhantes às bactérias que nós temos hoje. Então aí seriam as primeiras células que vinham para o planeta, ou seja, as primeiras células viriam de fora, tá? Essas células sofreram mutações originando ao que é hoje. Só que a panspermia ela não foi suficiente para provar a origem do primeiro ser vivo. Aí vieram o quê? Alguns cientistas, entre eles Oparin e Haldane, que tentaram simular a atmosfera primitiva para provar que realmente os primeiros seres vivos vieram da onde? Vieram daqui, foram criação daqui. Tá? O que dizia Oparin e Haldane? Primeiro, Oparin e Haldane, dois cientistas que trabalharam em épocas diferentes, mas com o mesmo propósito. Oparin desenvolveu os trabalhos dele em 1924 e Haldane em 1929. Quando Oparin publicou os resultados dele não conseguiram chegar no Ocidente. Tá? Ninguém acreditava nele. O que eles fizeram? Como que eles trabalharam aí? Primeiro, eles tentaram montar a atmosfera primitiva. Como que era essa atmosfera primitiva? Então, imaginem assim, a Terra extremamente quente, instável, muita atividade vulcânica. Na atividade vulcânica, liberando para a atmosfera metano, amônio, hidrogênio e o vapor de água, porque a Terra era extremamente quente. A Terra estava passando por um processo de resfriamento. Então, o vapor de água começou a se condensar e caía nos vales para formar rios, mares, lagos rasos e muito quente. Bom, se estava passando por um processo de resfriamento, então chuvas constantes, descargas elétricas abundantes. Então, eu tinha um ambiente propício. Notem que eu não falei do oxigênio. Por quê? O oxigênio na época, se tivesse, numa quantidade muito pouca. Tá? Então, essa era uma atmosfera dita atmosfera redutora e não oxidante. Mas nas próximas aulas nós vamos ver que o oxigênio, na verdade, ele era um gás tóxico dos primeiros seres vivos, tá? Não tinha a camada de ozônio que protegia a Terra da incidência direta dos raios ultravioletas do Sol, ok? Então, tudo isso foi uma atmosfera propícia para a formação de matérias orgânicas. Então, ó, UVA e UVB do solo, raios solares, descargas elétricas das grandes tempestades, metano, amônio, hidrogênio, vapor, gases, que acabaram se unindo, formando o quê? Compostos orgânicos nesta atmosfera. A Terra era instável, muita chuva, então essa chuva quando caía, levava essas moléculas orgânicas a se depositar nos rios, nos mares próximos. Então, a água desses mares, ela ficou extremamente nutritiva. Tanto é que eles chamavam esses mares de sopas nutritivas, ok? Bom, dentro desses mares, essas moléculas orgânicas, elas foram se aglomerando, se juntando. E ao redor dela ficou uma molécula de água. Esses grupamentos receberam o nome do quê? De coacervados. Coacervado vem do latim, que é formar grupo, tá? Então, vamos imaginar a situação. Caía-se molécula orgânica dentro deste mar. Essas moléculas orgânicas, elas se juntavam, formando os coacervados. O que depois desse experimento de Haldane, a comunidade científica dizia, né? Que se os coacervados puderam se organizar, o que impedia eles de ter sofrido algum tipo de mutação e se transformado nas primeiras células?
Por que aqui, ao invés dessa molécula de água, essa molécula de água não se juntou a outras proteínas formando as membranas lipoproteicas das células? Mas isso vai ser conteúdo de uma outra aula, ok? Bom, aí em 1953 veio Miller, que resolveu provar que realmente Oparin e Haldane estavam corretos quanto à formação de matéria orgânica na atmosfera primitiva. O que o Miller fez? Ele montou a atmosfera primitiva em laboratório, ok? Ele montou com vidraria química. Então ele pegou um balão e colocou água e começou a esquentar esse balão. Essa água começou a ferver, o vaporzinho foi subindo pelo tubo, até chegar nesse outro balão, que ele disse que era semelhante à atmosfera primitiva. Por quê? Porque estava cheia de gases aqui, amônia, metano e hidrogênio. E o vapor que vinha daqui, ok? Então, vapor mais os gases imitavam a atmosfera primitiva. O que ele fez? Ele ligou 2 eletrodos aqui e ele deu descarga elétrica, que foram as descargas elétricas das grandes tempestades, tá? Aí esse vapor reagia aqui, ele começou a descer. Aqui embaixo ele colocou um aparato para resfriar esse vapor. E esse vapor foi resfriado e foi se tornando líquido. E ele caiu neste outro compartimento, que é na forma de um U, que ele denominou como mar primitivo, tá? Então, ó, o vapor sobe, reage aqui, descarga elétrica, cai o líquido aqui. O que ele fez? Ele pegou esse líquido e foi analisar. Quando ele analisou esse líquido, ele achou o quê? Aminoácido. Provando a mesma coisa, aminoácido é um composto orgânico. Aminoácido é a base da proteína, tá? Então ele provou que era possível eu formar compostos orgânicos através desses gases de descarga elétrica. Então ele simplesmente disse que aquilo que Oparin e Haldane tentaram provar lá em 1924, 1929, em 1953 ele provou que é possível eu sintetizar compostos orgânicos através desse experimento. Na próxima aula nós vamos ver as teorias heterotróficas e autotróficas que vão justificar a criação dos primeiros seres vivos. Então, até lá!